Oi, tudo bem? Bem-vindo à segunda parte do desafio Componente de Preço Interativo, onde vamos adicionar as funcionalidades com JavaScript. Mas antes, já peço aqui sua inscrição no canal para você acompanhar os próximos vídeos dessa série. Bom, então vamos aqui para o conteúdo. Bom, então aqui, eu separei as funcionalidades que a gente vai adicionar usando o JavaScript, tá bom? Aqui tem o link, do desafio. Aqui a gente tem a interface que a gente construiu, na parte 1, tá? Toda essa interface. E agora a gente vai fazer as funcionalidades, tá, dessa interface, que é o controle aqui, do número de page views, que no caso aqui está 100, então aqui a gente vai poder controlar, diminuir ou aumentar aqui o número de visualizações, e com isso deve ser atualizado aqui o preço, O preço que pode ser mensal, no caso aqui ele está como mensal, ó, tá? Ou se marcar esse switch aqui, esse checkbox, ele vai ficar anual. Aí a gente tem que aplicar um desconto de 25%, tá? Sobre o valor anual, ou seja, a gente vai ter que multiplicar esse 16 aqui por 12, E desse valor a gente vai ter que tirar 25%, tá bom? Que é o desconto. Bom, então é isso, tá? Eu vou abrir aqui Aqui eu coloquei 2-pt1, tá? Que é a parte 1. Eu vou fazer o seguinte, eu vou copiar essa pasta, Ctrl C, e vou colar aqui. E vou renomear aqui, ó, 2 parte 2, tá? Bacana. Agora aqui eu vou abrir o index.html, copiar aqui o caminho. Deixa eu só aumentar aqui o tamanho da letra. Vou acessar aqui. Bom, então está aqui, o nosso front-end, Nossa interface que a gente fez com HTML e CSS. Bom, então vamos aqui para as funcionalidades, Então aqui, ó, a primeira tarefa que eu coloquei aqui, foi sincronizar a barra de progresso, com o ícone do input range. Porque o que acontece aqui, ó, quando a gente movimenta, deixa eu até aumentar aqui. Quando a gente movimenta aqui, ó, o range, essa barrinha aqui de progresso, ó, que está aqui, ela tem que acompanhar aqui, ó, esse thumb, tá? Então, essa é a primeira coisa que a gente vai fazer, tá bom? Então, ó, sincronizar a barra, tá? Então, aqui, ó, para a gente fazer isso, vamos só voltar aqui no projeto. Vamos aqui no Style CSS. O Style CSS é onde a gente faz o controle aqui dessa barra de progresso, tá? Então, vamos achar aqui o input. Então, aqui a gente tem esse input aqui, ó, do tipo range, que está com valor de 70. Aqui o valor de 70. Esse valor de 70 é referente aqui, ó, a esse controle, tá? Então, se a gente pôr, por exemplo, 30, vou dar um F5, ó, ele foi aqui pro 30. Se a gente colocar menos ainda, 10, ó, dá um F5, ele vai aqui pro 10%, Por padrão aqui, ó,
esse input, né, ele vai de 0 a 100, tá? Então, aqui está o valor 10. Para a gente trazer aqui essa barra aqui de progresso para cá, ó, para o 10%, a gente vai ter que vir aqui, ó, no range page views, né, que é esse próprio elemento aqui, ó, que ele está selecionando com a classe, e aqui a gente altera para 30%. Aí, se eu der um F5, opa, 30 não, é 10, né, que a gente colocou. Se eu der um F5, agora ele veio para cá 10%. Então, a ideia é que a gente sincronizar esses dois valores, né? Como que a gente vai fazer isso, né? A gente vai adicionar um evento, né, no JavaScript, para que toda vez que eu altere esse valor aqui, ó, toda vez que eu mexa nesse controle, eu atualize aqui, ó, esse estilo, tá? Com o valor que tiver setado aqui, né? Então, ó, vamos fazer assim, ó. Então, eu vou aqui, ó, eu vou colocar um ID aqui, o mesmo nome, ó, range page views, e aqui no script, a gente não tem um script ainda, eu vou criar então, aqui, new file, script.js, colocar só um alert só para ver se o script está carregando. Vou colocar um oi aqui. E aqui no head, a gente pode inserir o script. Então, script.js. E aqui a gente coloca o defer para evitar problemas de carregamento, né, do script. Vamos aqui, deixa eu dar um F5, oi. Então está carregando o script. Então a primeira coisa que a gente vai fazer aqui, ó, a gente vai selecionar aqui, ó, o input, tá? Então aqui, ó, a gente pode colocar assim, ó, range input. E nesse range input a gente vai adicionar um evento do tipo input, tá? Aqui a gente poderia colocar um evento do tipo change também, tá? Só que eu dei uma pesquisada, o change ele pode dar alguns problemas, tá? De compatibilidade em outros navegadores ou no navegador do celular, tá bom? Então aqui eu vou deixar como input, tá? Ou seja, toda hora que alterar o valor do input, né? Ou seja, no evento de input, né, quando o usuário alterar, entrar com dados, ou seja, quando ele arrastar, né, o controle para a esquerda ou para a direita, vai ser chamado essa função aqui, ó, tá? Então, por exemplo, se eu der um console.log aqui, e aqui eu colocar um range.value, vamos ver aqui, ó. Se eu der um F12, vamos ver, ó, tá vendo? Então aqui, ó, eu estou alterando, aumentando, e ele coloca qual o valor, tá, que eu alterei. Então, se eu ir para 100%, ó, 100%, 0, bacana? Aí o que a gente tem que fazer, né, ó, a gente tem que pegar esse valor que está aqui, né, 20%, e atualizar aqui esse progresso aqui, ó, para ficar junto, né, para ele vir para cá também, ó,
para 20%, tá bom? Então vamos fazer isso. Então aqui ó, a gente vai fazer o seguinte, a gente já está, né, com o range input, a gente pode fazer assim, ó, style ponto, style ponto. Aí aqui, ó, o nome do estilo que a gente quer alterar é esse background size, né? A gente quer alterar isso aqui, ó. Então, background size. Só que aqui, né, no lugar do traço, a gente vai apagar ele. E o próximo caractere tem que ser maiúsculo, tá? Então, isso daqui, ó, vai ser igual. Aí vai ser igual o quê? Eu vou até copiar o que está aqui, ó. 100%. Colocar aqui entre aspas, né? Igual aqui está 10%, né? Só que no lugar do 10, ó, eu vou apagar e vou colocar esse valor aqui, ó, tá? Eu vou até colocar numa variável, né? Valor, vou colocar assim, ó, valor. E vou colocar aqui, ó, valor, tá? Aqui eu vou colocar valor. Bacana? Então, vamos ver se está funcionando. Vou dar um F5, ó. Agora anota que ele está seguindo certinho, tá vendo? Então, beleza. Está funcionando essa parte. Agora vamos aqui, vou marcar aqui, vamos para o próximo item. Ó. Obter o valor do preço. Ó, input range. Né, o valor a gente já está obtendo aqui, né? É justamente o valor que está sendo logado aqui, ó, no console.log, tá bom? Então, aqui, mas aqui, ó, obter o valor do preço. Quando o usuário altera. Então, isso aqui, ó, obter o valor do preço, a gente já está obtendo. Obter o valor do preço quando o usuário altera, né, o evento de input. Tá, agora aqui a gente vai calcular o preço mensal. Tá? Aqui, ó, esses dois aqui, ó, obter o valor do preço, tá? Seria aqui, ó, até desmarquei aqui, ó, seria um dos desafios, né? A gente pode ir aqui, ó, no README, e aqui tem uma tabela de preço, tá vendo? Então, aqui eu vou até copiar e vou colar aqui, ó, em cima. Eu vou deixar comentado, tá bom? Só para a gente ver que aqui a gente tem para a quantidade de visualizações, né? A gente tem aqui o valor, né? Então, para 10.000 page views, né? Vai custar $8 por mês, 50.000 page views, visualizações de páginas, vai custar 12, 100, 16, né? E assim por diante, tá? Então, aqui, qual que é a ideia, né? É a gente, conforme vai movimentando aqui ó, o controle, né? Quanto maior o número de page views, né? De visualizações, maior vai ser o preço aqui mensal. E a gente vai ter que atualizar, né? Tanto aqui o page views, quanto o valor mensal aqui. Bom? E como que a gente vai fazer isso, né? Ó, aqui, ó, ele está indo de 0 a 100, né? Só que aqui, ó, a gente tem, ó, 1, 2, 3, 4, 5.
né? E o zero aqui também a gente pode considerar, né? Tem 6, né? 6 valores, né? Que a gente pode selecionar. Então, aqui, ó, no index, a gente vai aqui no componente, ó, a gente pode falar assim, ó, colocar algumas propriedades, ó, dizer aqui, ó, que o min, ou seja, o valor mínimo é 0, ele vai de 0 até 5, né? Então, vai 0, depois 1, 2, 3, 4, 5, né? E aqui, ó, o valor dele, a gente pode começar com 1, tá? Então, se eu vim aqui agora dar um F5, ó, então aqui, ó, ele tem 1, 2, 3, 4, 5, tá? Tem 5 valores, ó. Então, ele até colocou aqui, ó, na direita, tá bom? Então, qual que é a ideia, né? Quando ele tiver no valor 0, né? Ou seja, aqui vai ter que aparecer 0 page views, tá? Quando tiver no valor 1 aqui, ó, vai ter que aparecer esse primeiro aqui, ó, page view, que são 10k page views, tá bom? Quando for o 1, quer dizer, o 2, né, vai aparecer aqui 50k, aqui, ó, tá? E assim por diante, até a posição, a última posição, que é o 5 aqui, ó, para ele aparecer o 100k, tá bom? Então, como que a gente vai fazer isso? Bom, então aqui a gente já tem esse valor aqui que está sendo logado, né? A gente vai fazer o seguinte, ó. A gente vai criar aqui, ó, um page views, page views price, tá? Vamos colocar assim. Então aqui a gente vai ter um array de objetos, tá? Em que vai ter duas propriedades, ó. A primeira aqui vai ser o número de visualizações, né? De views, né? Então aqui, ó, views, e aqui vai ser vou colocar assim, ó, price, que é o preço. E aqui vai ser 8, tá? Então, coloquei aqui, eu vou colocar os outros aqui agora. Ixi, deixa eu só ir dar uma indentada. Agora aqui eu vou adicionar os outros, né? Então aqui ele começa com 0, né? Na verdade, daqui é a posição 0, né? Então ele vai começar com 0 e 0. Depois vai ser 10k. E aqui vai ser 12. Depois 50. E aqui 10, 8, né? 10, 8, 50, 12. 100, 16. 500, 24, né? E por último aqui vai ser um M, né? Aqui eu vou deixar 100, a unidade, tá? Que é para depois a gente conseguir fazer os cálculos, tá bom? E aqui vai ser 36, ó, 36. Tá? Então aqui, ó, o que a gente vai fazer, ó?
Vou até colocar só no console por enquanto. Ó, então, console aqui. Bacana. Então, eu vou colocar aqui, ó, Page Views. Aí eu vou pegar qual o índice, né? Que é justamente esse valor aqui, ó. Aqui eu vou colocar até como index, né? Que é de índice. Tá? E vamos ver aqui se ele está pegando, né? Então, esse index vai de 0 até 5, né? A posição 5, que é essa posição aqui, ó. Então, vamos dar um F5, ó. Então, no 0, o valor está dando um erro. Ah, tá. Então, aqui vai ser o... aqui agora a gente está pegando o index. Ah, aqui ele deu erro agora aqui no style, né? Ah, tá. Que aqui tá. A gente tem que colocar index. Então, ó, então 0, ó. Aí quando eu for aqui, ó, pro próximo, né, pro índice 1, então ele pegou 10 e 8, tá certo? Aí vai, ó, 50, 12, 100, 16, 500 e 1 milhão, que é 36, tá? Então, bacana. Agora, aqui ele não... Nesse último aqui ele não atualizou, né? Ah, tá, ó, que interessante, né? Ó, deixa eu dar até um F5. Observa aqui, ó, que agora, ó, como a gente alterou aqui a escala, digamos assim, né? Aqui ia de 0 a 100, né? E agora ele está indo de 0 a 5, tá? Então, por isso que aqui não está mais funcionando, ó, essa barrinha aqui, ó, né? Ó, ela não está acompanhando o controle, tá? É o que a gente vai ter que fazer, ó, a gente vai ter que alterar agora aqui, ó, o index aqui, quando ele for 5, né? Aqui tem que dar 100%, né? Esse index. Então, quando ele for 5, tem que dar 100%. Então, eu vou fazer o index dividido pelo max, tá? O que seria esse max aqui, né? Eu vou criar aqui, ó. Seria justamente o tamanho, o maior valor, né? Input, aqui a gente pode pegar o max, ó. Aqui, ó. Esse max aqui é o mesmo max aqui, ó, que está aqui, ó, tá bom? Então, ele vai pegar esse 5 aqui, que é fixo, né? Então, aqui vai ficar, quando tiver no maior valor, né, ele vai pegar 5 dividido por 5, dá 1, né? Só que a gente vai multiplicar por 100 para dar 100%, para dar o valor 100, né? Aí, aqui tem o 100%, aqui concatena. Então, aí se a gente der um F5, ó, agora está funcionando, tá? Quando inicializa aqui, né, não está funcionando, tá? Mas é que quando inicializa, quando eu dou um F5, né, o que acontece? Aqui ele inicia com 10, né? Aí eu dou um F5, ó, aqui fica com 10%. E aqui, vamos ver quanto que fica. Ele fica com o valor de 1, né? Que seria 1 sobre 5, né? Aqui, ó. 1 sobre 5, que é 20%. Tá? Então, a gente poderia até colocar aqui fora, ó, essa parte aqui, ó, input range,
né, essa parte aqui do que ele atualiza aqui, ó. A gente poderia fazer assim, ó, separar até numa função, ó, isso daqui, ó, function atualiza input range aqui, vou colar aqui. Então aqui ele vai receber aqui o input range como parâmetro, tá? Aqui talvez eu esteja complicando, tá? Vou deixar mais simples. Vou fazer assim direto. Vou até mas aí vai duplicar código, né? Vou deixar assim então por enquanto. Recebe o input range. Então aqui eu vou chamar a função, ó. Então passando aqui o input range, tá? Porque agora aqui, ó, vamos ver só se está tudo funcionando. Está tudo funcionando. Eu coloquei numa função, ó, porque eu posso colocar aqui, ó, até colocar aqui, ó, como a primeira coisa que ele faz, né, é executar esse atualiza input range aqui, ó, tá? Então obteu aqui o input range, vou colocar aqui embaixo. Tá, obteve aqui o range input, né? A gente já atualiza aqui embaixo. Então quando der atualiza input range. Tá faltando aqui é passar o valor. Agora sim, tá vendo? Ele já está acompanhando. Bacana? Agora tá certinho. Input max. Aqui, ou seja, se a gente colocar aqui agora valor 1, vamos colocar valor 4, né? Então ele vai estar bem à direita aqui, ó. Tá vendo? Se eu der um F5, agora tá ok. Ele já atualiza com F5, tá? Então aqui, ó, legal, a gente já tem aqui, ó, os views, né? Então basta a gente atualizar agora aqui os views aqui, ó, tá bom? Só que aqui, ó, ao invés de para simplificar, aqui, ó, ao invés de 1, eu vou colocar assim, ó, 1000, tá? Para ficar 1000k, tá bom? Aí aqui, ó, no HTML, a gente altera aqui, ó, o price e o span. Então vamos colocar deixa eu ver como a gente pode fazer. Vou colocar aqui, ó, ID price. Então a gente vai alterar aqui esse. Não é aqui, né? Não é o preço que a gente vai ver agora, é aqui o page views, né? Então vou colocar esse K aqui do lado de fora e aqui, ó, eu vou colocar ID igual views, tá? Aqui tá 100, né? A gente vai alterar dinamicamente esse valor, né? Atualiza input range, né? Então aqui, ó, a gente vai fazer o que, ó? A gente vai fazer um document.carry. A gente vai selecionar o price, o views, né? Opa, ali para cima. O views e vai alterar o text content, ou seja, o conteúdo de texto dele, né? Em vez de 100 como está estático lá, a gente vai colocar aqui, ó. Vou até colocar numa
uma variável aqui, ó. Então aqui vai ser let price, né? Price vai ser o que? Vai ser ponto price. E aqui, vou colocar aqui até antes, views, tá? Então eu tenho o preço e os views aqui. Então aqui, ó, vou colocar que o conteúdo aqui das views, né, vai ser igual a views, tá? Que vai pegar aqui esses valores, tá bom? Então aqui se eu der um F5, ó, então aqui já está funcionando, ó, 0K, 10, 50, 100, 500, 1000K, né, que seria 1 milhão, tá? Agora vamos alterar aqui, ó, o preço, ó, também. Então aqui ficou simples, né, alterar. Então a gente faz aqui o Carry Selector em cima do Page Views, né? Do Price aqui, ó, tá? Price a gente já colocou aqui, né? Deixa eu ver se já colocou. Ah, não colocou não. Aqui, ó, ID igual Price, para ele alterar, tá? Aqui eu vou colocar esse cifrão aqui do lado de fora, tá? E aqui eu vou tirar aqui. Ah, vou deixar 16. Se eu der, ó, agora já tá ok, ó, tá funcionando. Ó, 12, 16, 24, 36. Legal, né? Então aqui, ó, no 100K, ó, tá 16, que é justamente aqui o valor aqui, ó, do exemplo tal. Em 100K, ó, ele tá 16 por mês, tá bom? Então, beleza, já está funcionando isso. Agora, o que acontece? Quando a gente colocar aqui, ó, mensal, tá? Clicar, né? A gente vai ter que mudar aqui, né? Ó, em vez de 16, né? A gente vai fazer o valor que tiver aqui vezes 12 e colocar barra anual, né? Aqui, ó, tá bom? Então, aqui, ó, aqui a gente já fez, aqui também. Então, calcular o preço mensal. Aqui a gente já fez, calcular o preço anual, por enquanto sem aplicar desconto, tá? A gente só vai multiplicar por 12, tá bom? Então vamos fazer isso, né? Pegar aqui o valor mensal. Então quando o usuário clicar aqui, ó, marcar, né? A gente vai transformar isso daqui em vai multiplicar por 12, tá bom? Como é que a gente pega esse evento aqui, né? Quando o usuário clicar aqui? É o checked, tá? É o evento de checked. Então a gente vai vir aqui, ó, no componente aqui nesse price. No price não, desculpa, aqui no período, né? Período, a gente vai pegar esse input aqui, ó, do tipo checked, tá? Colocar aqui, ó, tipo pagamento. Qual o tipo de pagamento, né? Mensal ou anual, tá? Então aqui, ó, vou colocar aqui embaixo. Então document.carry selector. Então aqui eu vou selecionar o tipo pagamento, que é o input checkbox. Tá? Aqui tinha um range input, né? Aqui eu vou colocar um checkbox input para seguir o mesmo padrão lá de cima, tá? E aqui eu vou fazer a mesma coisa, eu vou fazer um checkbox input.add adicionar o evento, né? Aqui vai ser de
checked. E aqui, quando ocorrer o evento, eu quero que chame aqui essa função, tá bom? Só vamos colocar aqui o console.log. E aqui vamos colocar aqui, ó, put checked.value. Vamos ver aqui. Dá um F5. Vou até tirar aqui o... vou deixar. Ó, então, quando eu clicar, ali não mudou, né? Aqui, não sei se é... Acho que aqui é change. Não sei se é checked. É change, tá bom? Checked, na verdade, é o estado aqui, ó. Então, checked. Aqui, ó. Então, se eu clicar aqui, ó, checked true. Então, tá marcado, né? Checado, ó, e false quando eu volto, ó. Tá vendo? True. Agora, false. Tá? Então, o que eu tenho que verificar, né? Quando executar a função, eu vou ter que ver, ó, se for true, eu mudo aqui o valor, tá? Multiplico por 12. Então, aqui a gente faz um if, ó, se, vou colocar aqui, ó, até colocar numa variável, let tipo pagamento é mensal, é anual, né? Anual igual. Então a gente faz assim, ó. Se tipo pagamento é anual, a gente vai fazer o seguinte, né? A gente vai pegar o preço aqui, ó, vai dar um... Vou até copiar ali de cima, ó, vai pegar o preço e vai mudar o preço para aqui. Vamos ver aqui, ó, ele vai mudar o preço para o valor atual, né? Então ele vai mudar o preço, ó, ele vai pegar aqui, vou até colocar aqui numa variável, let preço atual é igual. Então ele vai pegar esse preço e aqui, ó, preço anual, preço, vou colocar assim, ó, mensal. Aí eu vou aqui, o preço anual vai ser o preço mensal vezes 12, tá? Aí é esse preço que eu vou alterar aqui, ó. Vou colocar aqui agora o preço anual, tá? Se o pagamento for anual, né? Se não, se for mensal, né? Deixa eu pensar aqui. Se for mensal, aí eu vou ter que dividir por 12, né? Na verdade, então aqui é bem parecido, ó. Porque o usuário pode colocar anual, depois voltar para o mensal, né? Então aqui, ó, aqui vai ser o contrário. Então vai ser, ó, se pagamento não é anual, ele é mensal. Então ele vai cair aqui no else. Não, calma aí. Se ele colocou pagamento anual, ele vai pegar o preço mensal. Aqui vai ser o contrário, né? Vai ser o preço anual. Então aqui, preço anual. Aqui vai ser o preço mensal.
vai ser o preço anual, aí divide por 12, e aqui o preço mensal, tá? Então, se eu der um F12, ó, aqui tá 24, então vamos colocar até um valor menor, ó, 8, então aqui, ó, opa, ó, 8, deu até ó, 24, então eu tava 24, né, eu coloquei anual, ó, vezes 12, ó, deu 288, tá certo? Se eu voltar, ó, ele volta pro 24, bacana? Então aqui tá funcionando, ó. Só que o que acontece, se eu mexer aqui, ó, ainda não está funcionando, ó. Aqui está funcionando, né, o tratamento aqui para o mensal, mas se eu colocar anual, deixa eu ver, aí ele está se perdendo, aí está colocando 24, né, só que não é anual, não é mensal, né, é anual. Aqui só vamos fazer um ajuste aqui, ó. Antes, em vez de month aqui, ó, vamos colocar anual, tá? Então aqui, ó, se tipo pagamento é anual, então aqui, ó, vamos alterar aqui o texto aqui, ó, esse month, vamos colocar aqui ele dentro de um span, opa, span, para a gente conseguir alterar ele. Ó, então vamos colocar aqui, ó, class, opa, id igual tipo, pagamento não, né? Ó, price, vou colocar esse pagamento. Então vou colocar assim, ó, pagamento, pagamento label, rótulo, né? Nossa, tá misturado aqui inglês com português. Então a gente vai fazer aqui, ó, até copiar aqui, ó, fazer um carry selector, vai mudar o texto aqui para colocar assim, né, ó, year, não sei se é yearly, anual, vou colocar year só, tá bom? Que é de ano, né? E se for aqui mensal, aí continua, acho que é assim, né, que tava. Bom, não tem esse, não tem o Y, tá? Então vamos ver que está funcionando. Só que ele perdeu o estilo, né? Vamos ver aqui o que acontece. Ah, tá, que a gente colocou um span. O seletor a gente está usando um span aqui, né? Vamos colocar assim, ó, price, valor. Então aqui, ó, no CSS, vamos mudar o seletor, ó. Price, em vez de price span, colocar price.valor, tá? Deixa eu dar um F5, que já arrumou, ó. Agora sim, ó, por mês e por ano, bacana? Agora vamos ajustar aqui, ó, que ele, acho que ele não está considerando, né? Então, aqui. Tá, então aqui a gente tem que considerar também quando está marcado ou não. Ó, ele até fica, tá vendo? Ele se perde. Porque aqui ele fez mensal, ele dividiu por
por 12, né? Então ele meio que se perdeu aqui, ó, tá? Bom, então vamos vir aqui. Agora, quando ele alterar aqui, né, ó, o page views, a gente vai fazer aqui uma regra parecida aqui, ó. Esse tipo de pagamento, né? Vou até copiar aqui, ó. Até fazer o seguinte, ó. Range input. Atualiza range input. Até copiar aqui, ó. Então aqui ele atualiza aqui o views, né? Quando ocorre aqui a alteração. E também aqui o preço. A gente, no caso, vai atualizar só o preço, né? Então aqui a gente vai ter que fazer uma regra, né? Para atualizar esse preço. Eu vou colocar assim, ó. Se tipo pagamento é anual, que eu posso fazer o seguinte, ó. Vou até copiar esse cara aqui. Ó, checkbox. Vai ser bem parecido aqui. Tipo pagamento. Vou copiar aqui também. A gente pode colocar até numa função, né? Ó, esse pagamento atual, ó, preço mensal. Aqui. Então, agora aqui a gente vai alterar o preço, né? Ó. Tá aqui esse cara aqui, ó. Então aqui segue, acho que a mesma lógica. Tá? Vamos ver aqui se já está funcionando. Ó, quando é 0, ficou bem estranho aqui, né? Vamos ver aqui, ó. Então aqui deu 500, né? O preço é 24. Aqui, ó, pagamento é anual. Vamos ver aqui, ó. Quanto? Ah, tá. Que ele tá caindo aqui, ó. Ele tá dividindo por 12, né? Pagamento é anual. Aqui não vai ser anual, tá vendo? Vai ser mensal. Tá? Então, pagamento é anual, não. Se não, ele pega aqui, ó, o valor e divide por 12. Ó, tanto é que se eu coloco 16, ó, eu coloco anual, né? Ele multiplica por 12, aí volta o valor correto, né? Correto não, o valor mensal, né? Então aqui aqui seria só nesse caso aqui, ó, né? Vamos ver aqui, ó. Deixa eu apagar essa condicional. Agora assim, ó, dia 16. Só que aqui não está funcionando, né? Eu posso deixar isso aqui como padrão, como que aqui. Na
verdade eu posso fazer assim, eu vou desfazer. Eu vou deixar aqui, ó, esse daqui, né, ó, como padrão. E aí, se o pagamento anual, aí sim ele aplica, tá? Vamos ver aqui, ó, 24, ó, 16, tá ok. Então, 24, ó, agora sim, se é anual, ele atualizou. Se eu voltar, ó, voltou para 24 e tá funcionando. Se é anual, ó, bacana. Agora sim está funcionando, tá? O único detalhe é que a gente tem que aplicar um desconto de 25%, tá? Sobre o valor. Então, eu vou ter que pegar aqui, ó, esse 24, ó, quando eu clicar aqui, vai ficar 288. Eu vou ter que, para aplicar 25% de desconto, eu multiplico por 0,75, ó. Então, vai ficar 216, tá? Então, vamos fazer isso, né? Então, se tipo de pagamento é anual, então o preço anual vai ser o valor aqui vezes 0,75. E aqui também, né, ó, vezes 0,75, tá? Então, se eu der um F5, ó, então tá 24. Se eu colocar anual, ó, então agora deu 216, bacana. Então tá ok. E aqui, ó, deixa eu ver, então deu 100. Ó, o preço deu 16, né? Então vamos fazer aqui, ó, 16 vezes 12. Aí daria 192, né? Só que tem um desconto aqui, ó, de 25%, que é 0,75. Então deu 144 aqui por ano. Então tá ok, tá funcionando. Bom, então é isso, tá? A gente já fez aqui, vamos ver. Calcular o preço total sem aplicar desconto. Obter o valor do switch, que é o checked ou não, né? Que é o obtendo o valor via evento, que é o change, né, que a gente colocou. Obter o valor quando ele altera, né, no evento de quando é checked ou não, né, no evento de change, e aplicar o desconto anual, tá? Então já está ok aqui, está funcionando, tá? Vamos ver aqui. Bom, é isso, tá? Deixa eu vir aqui. Bom, então é isso, tá bom? Espero que você tenha gostado, tá? Com isso a gente conclui aqui esse desafio, né? Então a gente fez na parte 1 a interface com HTML e CSS, e agora a gente concluiu aqui as funcionalidades, tá bom? Desse desafio, né? A gente viu bastante conteúdo, tá? Eu recomendo você ir passo a passo aqui, desde a parte do vídeo anterior, né, até esse, para garantir que você assimilou bem os conceitos aqui, tá? Qualquer dúvida pode deixar nos comentários aqui do vídeo ou lá no grupo do WhatsApp. É isso. Nos vemos no próximo vídeo. Um abraço, até lá!